Olá, mais uma vez voltamos com o nosso curso preparatório para o ENAD, ainda continuando sobre álgebra e funções. A nossa questão fácil foi a questão escolhida 21, do ENAD de 2008, e ela de fato é muito fácil. Diz o seguinte: para que valores de k e m o polinômio p de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais kx mais m é múltiplo de q de x ao quadrado menos 4. Para que valores de k, esse k aqui, esses polinômios, o polinômio p de x é múltiplo de q de x. Bom, para que dois polinômios sejam múltiplos, todos já sabem, basta que um seja divisível pelo outro. Então é necessário que o p de x seja divisível por q de x. Dois polinômios são divisíveis quando o resto for zero. Para saber o valor do resto, o polinômio que representa o resto da divisão de p de x por q de x, podemos usar basicamente dois métodos. O método de Descartes, em que você usa aquela afirmação de que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, Esse é o método de Descartes. Ou você pode usar o método da chave, que é o que eu vou usar agora aqui. O método da chave consiste no seguinte: você pega o polinômio pela qual você deseja saber o resto, ou deseja saber o quociente, tanto faz, E usando aquele método tradicional, passa aqui as duas barras para representar a divisão e coloca o q de x aqui. Ok? Para efetuar a divisão, você pega o maior monômio aqui, divide por esse maior monômio aqui, x ao cubo dividido por x ao quadrado, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, o resultado você troca de sinal, Se der mais, você coloca menos, Só que você tem que multiplicar esse fator que você encontrou por todos os termos do polinômio. Então, x vezes menos 4 dá menos 4x, e você coloca então mais 4x. Passa o traço aqui para somar. Corta esse com esse. Sobrou aqui menos 3x ao quadrado. Aqui eu posso somar 4 com k, dá k mais 4, ou 4 mais k, tanto faz. E aqui sobrou m sozinho. Continuando a divisão, o maior monômio aqui é esse aqui. Divide pelo maior monômio aqui do divisor. Nós temos então 3, negativo. Menos 3 vezes x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado, troca de sinal. Menos 3 com menos 4 dá mais 12, troca de sinal, menos 12. Aqui você vai cortar esse com esse. Sobrou então k mais 4x. E m menos 12. Como nós queremos que sejam múltiplos, ou seja, que o p de x seja divisível por q de x, esse resto precisa ser zero. Para esse resto aqui ser zero, já que trata-se de um polinômio, esses dois caras aqui, esses dois coeficientes, precisam ser nulos. Então, significa aqui que o k precisa ser menos 4, para anular isso aqui, e o m precisa ser 12. Pronto, simples assim, realmente muito fácil. A resposta então é a letra A. A questão de nível médio escolhida foi a questão 27 do ENAD de 2014. E ela diz o seguinte: os números complexos possuem diferentes representações, tais como algébrica, geométrica e trigonométrica, conforme ilustra o quadro a seguir. Esta aqui é a forma algébrica, a forma geométrica e a trigonométrica, que já conhecemos, Considerando as diferentes representações dos números complexos e o seu ensino, avalie as afirmações a seguir. As afirmações. Primeira afirmação: a forma algébrica dos números complexos é a única representação presente nos livros didáticos do ensino médio.
Isso aqui é claramente falso, né? A forma algébrica não é a única representação presente nos livros didáticos, né? Quem teve a oportunidade de folhear um livro didático do ensino médio e, claro, estudar também, lá você verá claramente não só a algébrica, mas também as outras duas formas, geométrica e trigonométrica. Todas as três formas de representação estão presentes em quase todos os livros didáticos do ensino médio. Então, aqui claramente é falso. A segunda afirmação diz o seguinte: historicamente, os números complexos surgiram na tentativa de resolução de equações polinomiais do segundo grau com discriminante negativo. Bom, embora o delta, de fato, negativo, gere raízes complexas, historicamente, isso aqui não é verdade que foi a partir das equações do segundo grau com discriminante negativo que surgiram os números complexos. E sim, os números complexos surgiram, segundo a história da matemática, a partir de equações do terceiro grau, tá? Que foi quando surgiu Tartaglia, o Bombelli, o Cardano, né, os grandes matemáticos que contribuíram para os números complexos. Para verificar essa informação, eu disponibilizei aqui nas referências um site. Acessem lá o site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala exatamente da história dos números complexos. Tá? Inclusive já começa aqui no site falando que é uma falácia clássica de que começou com a equação de segundo grau, né? E sim com a equação do terceiro, ó. Que Cardano tinha essa proposta de resolução, né? Inclusive também no livro de Gelson e Ezio, que estão também nas referências, apresenta essa mesma história, ok? E aí em seguida o Bombelli, ele foi a partir dessa constatação aqui, do menos 1, que é o nosso valor da unidade imaginária, foi que ele desenvolveu toda a questão dos números complexos que nós utilizamos até hoje, né? A questão do número complexo escrito dessa forma aqui, ó. Ok? Tá aqui o site, então, para vocês darem uma olhada e confirmar realmente a informação que estou passando para vocês. Vamos à nossa aula de volta. Então, essa segunda afirmação aqui, claramente, ela é falsa. O ensino na forma trigonométrica dos números complexos facilita a compreensão do significado geométrico da operação de multiplicação de complexo. 2 pontos, rotação de pontos ou vetores no plano. Bom, quem estudou complexo lembra que, de fato, a representação geométrica ela facilita o entendimento de uma operação de multiplicação, né? Podemos ver que relembrar aqui um exemplo. Deixa eu colocar um exemplo aqui fácil. 2 mais i. Esse aqui é o Z1. Eu vou multiplicar pelo Z2. Vou chamar Z2 de i. Ok? Então, multiplicando os dois, Z1 vezes Z2, nós temos 2 mais i vezes i, que dá 2i mais i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, fica menos 1 mais 2i. Então, esse é o resultado de Z1 vezes Z2. Vamos colocar ambos no plano de Argand-Gauss. Colocando Z1 primeiro, marcando 2 aqui. Aqui no eixo Y, que é o nosso B, vale 1. Então nós temos aqui nessa direção aqui o Z1.
O Z2 não tem a parte real, só tem a parte imaginária e vale 1. Por coincidência, é aqui, esse cara aqui é o Z2. E vamos representar o produto. Olha quanto deu o produto aqui, ó. Z1 vezes Z2. Menos 1 é o X negativo para a esquerda. E o Y deu 2 positivo para cima. Pronto. Aí está aqui então nosso Z1 vezes Z2. É só observar, gente, a questão da rotação. Ó. Aqui é o ângulo θ1 de Z1. Aqui é o ângulo 90 graus, ó. 90 graus. Vem aqui, é o θ2. E esse ângulo todo aqui é exatamente θ1 mais θ2. Ou seja, se você observar esse triângulo aqui, ele é esse mesmo triângulo aqui, ó, rotacionado. Esse triângulo aqui é esse triângulo aqui rotacionado. Ou seja, representa o produto de números complexos. Só para vocês lembrarem que de fato é a soma dos argumentos de cada número complexo, basta lembrar a primeira fórmula de Moivre, né? Que Z1 vezes Z2 é o produto dos dois módulos de cada complexo, mais o cosseno da soma, justificando aqui, ó, dos dois argumentos de cada complexo, e os mais I vezes o seno também da soma dos dois argumentos de cada complexo. De fato, a representação geométrica ela ajuda muito no entendimento do produto de números complexos. Portanto, eu acredito que essa aqui seja verdadeira. Tá? A quarta afirmação diz o seguinte: a cada número real corresponde um número complexo Z. Nós já vimos que isso aqui, essa forma de representação é a trigonométrica, com θ igual a 0. A cada número real. Bom, número real é somente a parte real, então isso aqui tem que ser nulo. De fato, tirando o θ igual a 0, vai ficar assim: Z igual a módulo vezes o cosseno de 0 é 1, mais seno de 0 é 0. Z igual a módulo. Mas o módulo, ele é um número sempre positivo, ou seja, essa forma de representação aqui representa os números reais positivos apenas. Né? Então, não todos os números reais. Então, isso aqui é falso. Ok? As respostas, e é correto o que se afirma, em apenas o 3. Letra B. Bom, para o nível difícil, eu escolhi a questão 51, é uma questão discursiva do ENAD de 2008. Essa questão afirma o seguinte: considere uma função derivável f de r em r que satisfaz a seguinte condição: para qualquer número real k diferente de 0, a função gk de x, definida por gk de x igual a x menos kf de x, não é injetora. Okay? O k precisa ser diferente de 0 e essa função ela não é injetora. Com base nessa propriedade, faça o que se pede nos itens a seguir e transcreva suas respostas para o caderno de respostas, nos locais devidamente indicados. Claro que lá tem um local onde você vai escrever os seus argumentos. Vamos iniciar então pela letra A. Mostre que gk de linha x0 é igual a 0 para algum k
diferente de zero. Então, f de linha derivada da função f de x aqui vai ser 1 sobre k. Bom, se a derivada dessa função aqui, vamos escrevê-la aqui, gk de x, vamos calcular logo a sua derivada. Isso aqui representa a derivada. Ela é derivável, né, inclusive, então, portanto, podemos derivá-la. Derivando, essa função fica derivada de x é 1, menos a derivada dessa expressão aqui é o k, repete a constante, a derivada da função f' de x. Pronto. Mostra que se essa derivada for igual a zero, para algum k diferente de zero, aqui já está reforçando que o k tem que ser diferente de zero, isso implica que f' de x0 é igual a 1 sobre k. Bom, isso aqui é igual a zero para um valor x0 mencionado. Então, vamos substituir ele aqui. Kx0 é igual a 1 menos k vezes f' de x0 igual a zero. Isso aqui implica em... eu passo esse 1 negativo para lá. Fica, então, menos 1. Troca o sinal. E o k está multiplicando, passa dividindo. O que prova, de fato, que o f', a derivada de f de x no ponto x0 é 1 sobre k. Bastava argumentar isso aí lá no caderno de respostas. Questão B. Mostre que para cada k pertencente aos reais não nulo existe números αk e βk tais que g de k αk é igual a g de k bk. E além disso, justifica que para todo k pertencente aos reais não nulo existe um número θk tal que a derivada nesse ponto θk é igual a zero. Bom, como aqui está além disso, temos duas demonstrações. A primeira é que existem dois números, αk e βk, tais que as imagens desses elementos são iguais. GK, βk. Bom, de fato, né? Porque essa função ela não é injetora, né? Nós já vimos lá na inicial que se essa função não é injetora, então existem, se ela fosse injetora, seria a seguinte proposição: para qualquer αk diferente de k, implicaria em imagens diferentes, sempre. Mas como ela não é injetora, então existe algum αk e βk pela qual isso aqui é verdadeiro, porque ela não é injetora. Bastava argumentar isso aqui lá. Bom, tá ok. Provado isso, vamos provar agora que para todo k pertencente a não nulo existe um θk qualquer que a derivada nesse ponto é igual a zero. Bom, a função, suponha que a função seja, vou colocar para cá mesmo, para argumentar nesse sentido, nós precisamos pensar nessa função g de k. Suponha aqui um ponto αk. Essa função g ela faz aqui, suponha, claro, que aqui não tem perda de generalidade, que a função seja dessa forma, né?
beta-k. Essa função é a função gk de x. Ok? Nós precisamos provar que existe algum ponto aqui, qualquer, não sei, vamos verificar, supondo que seja esse aqui, ó. Temos que provar que existe algum ponto aqui, θk, tal que essa derivada nesse ponto aqui seja nulo. Que existe, né? Existe um número, né? Bom, aqui nós precisamos de alguns recursos, algumas ferramentas, alguns teoremas, né? O teorema que se pode aplicar aqui são basicamente dois. Ou apenas um, se você lembrar de apenas um. Teorema do valor médio. O teorema do valor médio diz o seguinte: seja uma função contínua, que esse caso é derivável, já que ela é derivável, ela é contínua no intervalo alfa k e beta k, ok? Então existe algum ponto θk tal que, isso que afirma o teorema do valor médio, existe algum ponto θk tal que a taxa de variação dessa função vai ser a taxa de variação instantânea da função. O que eu quero dizer? A taxa de variação da função é o seguinte: gk beta k menos gk alfa k dividido por beta k menos alfa k. Essa é a taxa de variação. Então existe algum ponto dentro desse intervalo alfa k e beta k em que você tem a derivada, ou seja, a taxa de variação instantânea da função g' k de θk. Ok? Esse aqui é o teorema do valor médio. Um caso particular desse teorema do valor médio é o teorema de Rolle. O teorema de Rolle diz o seguinte: se gk beta k for igual a gk alfa k, é um caso particular do teorema do valor médio. Se isso aqui acontecer, então existe algum ponto aqui, existe algum ponto qualquer que eu vou chamar exatamente de θk, tal que a derivada dessa função nesse ponto é nula. Pronto. Argumentou nesse sentido, você fez essa demonstração aqui, ó, que é exatamente o que ele está dizendo aqui. Justifique, né? Não está pedindo para você demonstrar, né? Então você está justificando através do teorema de Rolle que isso aqui é verdade. E faz sentido, gente, ó, se essas duas funções aqui, ó, elas são iguais, está um pouco torto aqui, mas essa reta aqui ela é paralela, tá? As duas funções são iguais, que é o caso particular, né? Se as imagens de alfa k e beta k são iguais, então essa função vai ter algum trecho, desde que ela não seja constante, né? Vai ter algum trecho que ela vai subir ou ela vai descer, e você vai ter em algum ponto, já que as duas funções vão iguais, se você subir você tem que descer, se você descer você vai ter que subir, e em algum ponto você vai ter aí com certeza uma reta tangente ao eixo x. Por isso que a derivada nesse ponto vai ser nula. Se ela for constante, será nula em todos os pontos. Mas se ela não for constante, vai ter oscilações, vai ter crescimentos e decrescimentos. Então, como as imagens são iguais, se ela subir, ela vai ter que descer. Se ela descer, ela vai ter que subir em algum ponto. E nessa mudança de crescimento e decrescimento, você vai ter a primeira derivada nula. Também é uma justificativa, né? Aqui você pode fazer a demonstração disso aqui por hipóteses e usando esses argumentos.
Letra C. Mostre que a função derivada de primeira ordem, f' não é limitada. Ou seja, tem que mostrar que ela é ilimitada. É a mesma coisa, né? Ela pode ser ilimitada, tem que provar que ela é ilimitada. Não fala se é superiormente ou inferiormente. Mas vamos relembrar a função. A função é essa aqui, ó. X, já não sei se é menos. É menos kf de x. Pronto. Mas está querendo que eu analise não a função f de x nem g de k de x. É a derivada de f. Mas vamos fazer que a derivada então. Derivada de x é 1. Já fizemos isso aqui na primeira questão. Mas agora vamos analisar que essa função ela não é limitada. Bom, a análise que dá para fazer é a seguinte. Isola aqui. Menos 1. Esse 1 está mais, passa menos. E o k está multiplicando, passa dividindo. Só vou trocar aqui de sinal para ficar um negócio melhor para analisar. Menos g de kx mais 1 sobre k. Ó, para analisar essa função se ela é limitada ou ilimitada é o seguinte. Aliás, temos que provar apenas que ela não é limitada. Então, imagine aqui aquele caso particular na primeira questão. Suponha que aqui seja zero. Pode ser o valor que você desejar aqui, né? Estou supondo aqui que seja nulo. Aí você tem o 1 sobre k. Ora, se o k se aproximar pela esquerda, aqui negativo, menos 0,0001, aí você tem aqui uma ilimitação, ou seja, não tem uma limitação superior, vai para mais infinito. Né? Se ele for 0,0 positivo. Se ele for negativo, você vai ter que essa função vai para menos infinito. Isso fixando apenas a derivada. Você imaginando aqui um ponto qualquer e esse ponto sendo nulo. Aí você já tem aqui um caso particular de que ela de fato não é limitada. Né? Para um valor k se aproximando pela esquerda ou pela direita, você tem aqui ela tendendo ao infinito. Ou seja, ela não se aproxima de nenhum número real. Portanto, ela é ilimitada. Ok? Acredito que esteja tudo certo. Bastava argumentar isso aí lá no item C. Aqui um exercício para vocês fazerem. Ela é bem simples, não é difícil essa questão. Você tem que a função quadrática, você tem que provar que existe um x0, tal que, se isso aqui for verdade, então temos que provar que o delta é positivo, que esse x0 está entre as raízes, né, entre os zeros da função. Né? Mandem para o meu e-mail que eu dou um feedback lá sobre a resposta certa e a demonstração correta. Aqui são as referências. Aqui é o meu canal do YouTube. Digitem lá Franciel Freire lá. E se inscrevam. E aqui é o e-mail para vocês mandarem a questão. Ok? Obrigado e até a próxima.